Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Difusora Show. Feliz de ter você por aqui. Olha, para a gente não deixar de se conectar, vai lá, aperte a nossa notificação do canal do YouTube, Estúdio JL Podcast. Quer saber quem passa por aqui, quem são os nossos convidados, quem já veio aqui? Vai lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast. Eu sou Soninha Jurado e muito feliz de ter você por aqui. Hoje o tema, gente, promete, hein? Promete demais. Sabe o que nós vamos falar? Sobre epigenética. Você já ouviu falar em epigenética? Sabe o que é epigenética? Como melhorar a sua epigenética? Tudo com doutora Paula Souza, proprietária da Vive Nova Saúde e Bem-Estar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, para poder falar sobre Ah. epigenética. Muito bom. Olha, poucos devem saber, mas a gente vai aqui esmiuçar, né, de forma bem acessível para que todos possam entender. Vamos começar conceituando, né, doutora, epigenética, o que é? Epigenética é a capacidade que os seus genes têm de modificar a forma como eles se expressam de acordo com o que eles recebem do meio ambiente. Traduzindo isso, é como o seu corpo se adapta com todos os fatores ambientais que vêm interferindo sobre ele durante o dia a dia, desde o seu período intraútero. É estilo de vida, né, doutora, que Total, impacta, né, é na isso aí. epigenética, Uhum. alimentação, sono, atividade física, né? Sim, Então, porque muitas pessoas acham que, por exemplo, se o pai morreu de câncer, ele acha que também vai morrer de câncer. É assim? não é assim, não é assim. Você pode ter um gene que é uma predisposição ao câncer, certo? No entanto, tudo vai depender do seu estilo de vida. Certo? Então, tem pesquisas, por exemplo, se você acessar, por exemplo, a Netflix, tem séries lá de gêmeos que foram submetidos a estudos com diferentes tipos de alimentação, por exemplo, e como um gêmeo reage, como o outro gêmeo reage a um outro tipo de alimentação. E é exatamente assim que o nosso corpo responde aos fatores ambientais, tá certo? De acordo com as vivências de cada pessoa, com as experiências dessa pessoa de forma geral, tá certo? Ainda que você tenha o gene, não quer dizer que você obrigatoriamente vá desenvolver esse câncer. Por isso, atenção ao seu estilo de vida para não ficar ativando esses genes aí, tá bom? Exatamente, né, doutora? A gente vê gêmeos idênticos, aqueles que têm o mesmo compartilham o mesmo material genético, são idênticos, mas de acordo com o estilo de vida, né? Por exemplo, uma vez eu vi numa figura de um livro, né? Uhum, Uma que tomou sol lá na Califórnia e a outra que não tomou sol. Aquela que tomou sol, ela estava uns 15 anos mais velha e uhum, cheia de melanoses, porque também foram mais radicais livres, os raios ultravioleta produzindo mais melanina, essa pele ficou realmente mais envelhecida, mais manchada, né. Então, uhum. a gente tem o poder de modular os nossos genes, né, Perfeito. com, comportamentos adequados, alimentação adequada, não fumando, não tomando bebida em excesso, né. Então, é muito importante a gente esclarecer isso, porque a gente pode prevenir determinadas doenças de acordo com a nossa epigenética, né. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, quando você vai lá na unidade de saúde e você descobre quais são as atividades que eles te ofertam. Eles te ofertam, por exemplo, atividades relacionadas às oficinas, principalmente. São oficinas de alimentação e nutrição que vão te ajudar a escolher melhor os seus alimentos de forma acessível. Você tem oficinas de práticas de atividades físicas, porque a atividade física ela é essencial para que a gente consiga aí ter respostas menos inflamatórias, melhora de metabolismo e, por consequência, um fator ambiental super positivo. E eles também querem, que você faça atividades relacionadas à sua saúde mental. Porque a saúde mental, sim, interfere sobre diversos metabolismos e pode sim ser um fator determinante
para doenças e até para o câncer. Então, a saúde mental, a gente precisa ter um cuidado muito importante, um olhar carinhoso sobre ela. É, os nossos genes estão sempre se expressando, produzindo proteínas, né, Exato. e traz muito impacto, né, sobretudo o estilo de vida que hoje a gente tem, a alimentação com agrotóxico, metais pesados nos perfumes, nos produtos de cosmético, a gente não dorme bem, muita gordura, muito açúcar refinado, né, doutora. Então, o que acontece? O nosso corpo vive inflamado. Para a gente poder ter saúde, a gente tem que desinflamar, evitar essa inflamação, para que até essa inflamação não atue sobre o nosso material genético, né. Exatamente. E aí você consegue fazer, por exemplo, promoção de saúde com algumas ações. Eu sou ozonioterapeuta, por exemplo. Então, a ozonioterapia para melhora do metabolismo, diminuição de resposta inflamatória, é maravilhosa. Então, você precisa exatamente fazer ozônio quando você está doente? Não. Você pode fazer, por exemplo, ozonioterapia para poder melhorar o seu metabolismo de forma sistêmica, ou seja, corpo todo, sabe? E os outros pilares que a gente vem comentando aí fortemente: alimentação, prática de atividade física, zerar ou diminuir muito açúcar, zerar ou diminuir muito o álcool, o glúten também é um fator que a gente tem que ter uma atenção cuidadosa, né, sobre o consumo de glúten, ainda que você não tenha uma intolerância, e também laticínios, que já está comprovado aí em várias pesquisas científicas de que ele tem um potencial inflamatório bastante grande. Então, escolher bem os seus alimentos dentro da sua possibilidade real, não é? Porque às vezes você fala assim: "Ai, você não pode consumir laticínios", ou "Você não pode consumir açúcar". Mas qual é a realidade dessa pessoa? Então, primeiro a gente precisa entender o contexto que a pessoa ela está inserida, né, antes da gente fazer determinadas indicações para melhora da qualidade de vida dela. Prevenção é tudo, né. Uma vez Sim. assisti uma palestra, era um curso, na verdade, de um grande fisioterapeuta chamado Carlos Ruiz, e ele disse: "O ozônio tem o mesmo poder da atividade física, porque modula um fator que está dentro das nossas células, né, que é o NF-κ-beta, que previne inclusive o câncer, se ele for modulado de forma adequada, que a gente não jogar para dentro da célula muitos radicais livres, metais pesados, todas essas questões que inflamam o nosso corpo, o mesmo benefício do laser, o mesmo benefício do ozônio é da atividade física. Claro, o ideal é você fazer tudo, fazer ozônio, Sim, fazer laser, se você tiver indicação para esses tratamentos, alimentação saudável, pronto, aí você vai chegar com certeza aos 100 anos, né. Então, a exato. gente, de acordo com o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, interfere nos fatores de transcrição nuclear que vai atuar lá no nosso material genético, e isso pode nos prevenir de algumas doenças, sobretudo, câncer, entre outras doenças, né. Exato, exato. E aí, tem uma fala que é muito importante que a gente não pode deixar de trazer aqui, é a epigenética desde o seu início, que são os primeiros 1000 dias de vida. Você, mãe, ou você que é titia, ou que sabe que, enfim, alguém tá grávida, enfim, conscientize essa grávida de que os seus consumos, os seus sentimentos, porque a gente fala de saúde mental, né? Tudo isso, ela tá gerando, marcas genéticas, digamos assim. Então, são fatores externos que estão interferindo no genoma dessa criança, são fatores genéticos que estão interferindo em como esses genes vão se expressar. Então, uma grávida demasiadamente triste, estressada, não é legal. Uma grávida que: "Ai, eu tô comendo por 2, come, 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 e alimentos gordurosos", não. Então a gente tem que ter, esse olhar que epigenética, ela começa intraútero. E ela vai permear durante toda a nossa vida. Como é que a gente cuida de todos esses fatores ambientais que a gente está comentando aqui? E os ambientais são esses que dependem da gente, são mudanças de hábitos de vida nossos, e a gente também tem outros ambientais.
como a doutora também muito bem pontuou, que são fatores ambientais tais como exposição ao sol, o trabalho, você se expõe a algum produto químico. Então, todos esses fatores juntos, eles vão interferir sobre a forma como os nossos genes se expressam. Então, a gente tem que ter atenção sobre todas essas coisas sem ficar neurótico. Isso é o mais importante, porque aí você gera um outro problema, né. Mas, a gente tem que ter essa consciência para tentar e fazer por onde levar um estilo de vida mais saudável possível. E sabe o que que é importante, Sim, Soninha? O importante não é você fazer uma grande ação, mas que dure um curto período de tempo. O importante é você fazer pequenas mudanças que possam ser constantes. Exemplo: "Ai, eu não posso ir para academia, não tenho tempo". Mas você pode fazer uma caminhada no quarteirão, levar o seu cachorro para passear, ou você pode trabalhar de carro 2, 3 vezes na semana? São pequenas ações, não são? Mas elas podem ser constantes? Faça. "Ai, eu não posso comprar aqueles alimentos daquele setor natureba do supermercado". Mas você tem uma hortinha pertinho da sua casa? Você pode comer mais legumes, mais verduras. Você pode ter uma garrafa de água grande que você consiga controlar a quantidade de água que você vem bebendo? Veja, são pequenas coisas, mas que geram uma diferença enorme se elas forem constantes. Você pode ir até a Vive Nova Saúde e Bem-Estar fazer uma ozônio laser terapia? Sim, claro, por que não? Né? Então, eu acho que são essas coisas que a gente tem que ter um olhar, são essas ações que a gente tem que olhar com carinho. O que é que eu posso manter? Faça. Ainda que para você pareça pequeno, para o seu corpo vai ser grandioso a longo prazo. é isso mesmo, né, doutora. Como bem você falou, o ambiente intrauterino impacta no desenvolvimento dessa criança ao Sim, nível cerebral. Por exemplo, uma mãe inflamada, hoje já há estudos correlacionando. Uma mãe muito inflamada, ela pode, claro, tem também as questões genéticas, ela pode gerar um filho autista. É sim, um dos, né? Então, uma mãe hoje que ela deseja ser mãe, ela tem que se preparar para isso, né? Ela tem que desinflamar, se precisar perder peso, melhorar a alimentação, tirar os industrializados, fazer atividade física, para quê? Para que esse filho venha com mais saúde, né. O exato. ambiente intrauterino, por exemplo, se a mãe não se alimentou direito, ela teve ali, uma má alimentação, uma restrição, de alimentos, isso pode gerar até um filho hipertenso, porque vai aumentar o número de glomérulos lá nos rins. O ambiente intrauterino, gente, você que deseja ser mãe, escute aqui a doutora, escute o que nós estamos falando, é muito sério isso. Então, Sim, você precisa se preparar, o seu corpo precisa se preparar. Assim, quando a gente vai receber uma visita, né, doutora, a gente deixa tudo organizado, a gente limpa tudo, assim uma mãe que vai receber uma nova vida. Imagina, uma vida que vai ter anos e anos. Então, tem que desinflamar, tem que cuidar, né. tem. O enfermeiro, ele pode ajudar também, né, doutora, uma pessoa que quer preparar o seu corpo, para ser mãe, o médico, o nutricionista, o enfermeiro, todos trabalhando de forma, assim, de promoção de saúde. E também quem está envelhecendo também, né, doutora. Com Vale a certeza. pena a gente deixar esse recado para essas pessoas, né. Com certeza. Doenças tais como o câncer, por exemplo, que são doenças que eu acho que é uma das doenças que mais preocupa as pessoas de modo geral. Entenda que o câncer, ele é um erro na multiplicação das células, ele é um erro celular, digamos assim. Então, no decorrer da nossa vida, esses genes que vão produzindo as proteínas e tudo mais, eles vão envelhecendo. E quanto mais eles vão envelhecendo, maior a probabilidade deles gravarem um erro. E aí a gente sempre tem fatores que são importantes nesse processo para vir e fazer o checklist. E até esses fatores de proteção, né, das multiplicações celulares, eles também envelhecem. Então a gente costuma dizer assim que quanto mais velha a pessoa, maior a chance dela ter um câncer e maior a probabilidade. Então, quanto mais a pessoa viver, provavelmente ela vai ter algum tipo de câncer, entende? E quais são, então, os fatores que a gente pode, mudar
para prevenir ou para postergar essa possibilidade da gente ter um câncer? Alimentação adequada, prática de atividade física e um cuidado carinhoso com a sua saúde mental. E você que pretende ser mãe, um planejamento adequado dessa criança que vai vir a nascer. Restrição de crescimento intrauterino é comprovado que está relacionado com crianças com maior risco para hipertensão, para diabetes e outras doenças cardiovasculares afins. Então, vamos ter esse olhar da importância do meio. O que é o meio? O ambiente. É tudo o que interfere, o que toca, o que tem alguma ação sobre o nosso corpo. Então, a gente tem que mudar esse nosso olhar de só tratar doenças. Vamos prevenir, gente. Vamos prevenir doenças. Vamos promover saúde através de diferentes ações que a gente discutiu nesse podcast hoje. Sim, é mais ou menos como a gente visse um peixinho numa água suja, sem Sim, oxigênio, ali naquela água suja que vamos imaginar o nosso ambiente sendo sujo. sim. Tudo isso vai impactar, vai entrar para dentro do meu organismo, né, vai promover minha Exato, saúde, vai impactar minha saúde. A mesma coisa o peixinho que está lá sem oxigênio, numa água muito suja, ele pode vir a morrer. Então a gente tem que exato. olhar muito bem, porque a epigenética é tudo isso aí, né, doutora? Todos Sim. os fatores ambientais atuando sobre os meus genes, sobre o meu corpo, e a gente tem que prestar muita atenção. Com relação às práticas integrativas que você tem lá na Vive Nova, saúde e bem-estar, como elas contribuem, para a promoção da saúde, para a melhora da epigenética? Elas podem contribuir através da ozonioterapia, que a gente comentou, e da laser terapia. Por quê? Porque elas vão trabalhar principalmente nesse processo de desinflamar o corpo e de melhorar a resposta do corpo aos diferentes metabolismos que a gente tem, certo? Eh, e toda vez que você for passar por uma consulta, a gente sempre vai tentar entender qual é o seu terreno biológico. E o terreno biológico é exatamente o exemplo do aquário. Não é? Não adianta a gente tratar o peixinho se a gente não olhar a água que o peixe está imerso. Então, vamos querer saber como é que está a sua alimentação, se faz muito tempo que você tomou medicação para vermifugar, como que andam as suas questões de trabalho, seus níveis de estresse, como anda a questão dos seus acompanhamentos médicos, se você tem feito reposições recentes, se não tem feito reposições. Tudo isso porque, por exemplo, vem uma pessoa para poder tratar um melasma. Não adianta a gente querer tratar, por exemplo, um melasma olhando só para para o escurecimento da pele. A gente tem que entender como ela tá de dentro para fora. Então a gente tem que falar de um detox hepático, a gente tem que falar do que é que ela está fazendo em casa com relação ao seu estresse, a gente tem que entender, por exemplo, se ela não é um auxiliar de cozinha que trabalha ali exposta ao calor o tempo todo, ou se ela não trabalha debaixo do sol. Não Então, usa protetor se ela usa solar, protetor ou se solar. está com alguma alteração hormonal, né? Perfeito. Então tem um conjunto de questões que a gente tem que avaliar para poder tratar essas pessoas. E a Vive Nova, ela, dentro de todas essas terapias que a gente vem falando durante todos esses podcasts, ela trabalha de forma integrativa, porque ela tem esse olhar do aquário. Uhum. O exemplo do aquário é perfeito, tá certo? De como essa pessoa tá, como está esse terreno biológico dessa pessoa como um todo, essa imersão, como é esse meio ambiente, quais são os fatores que mais interferem sobre essa pessoa. Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar bem criterioso. Maravilhoso, né. Até pergunta se toma como que foi a vermifugação, olha que É legal, né. É, importantíssimo. poucos abordam isso, né, doutora. Sim. Porque não adianta, você estar se alimentando, mas você está alimentando os vermes, não o seu próprio corpo, né. Imagina, e aí a É. gente ouve muito falar: "Ai, o intestino é o segundo cérebro, o intestino é o segundo cérebro". Mas tá, mas você já parou para pensar sobre isso? Como tem pessoas que acham que é normal viver constipado e ir no banheiro uma vez por semana. Mm-mm, não é.
Vamos olhar para essa questão. Aí vem a pessoa constipada e quer tratar outras coisas relacionadas à sua estética, mas espera, vamos com calma, vamos ver o que é que a gente consegue, adequar primeiro para você conseguir ter um resultado bacana. Então, a gente tem esse olhar mesmo de olhar o todo. Como você vê, doutora, essa população agora mais jovem com relação aos hábitos? Você nota mudanças? Eles estão mais preocupados com essas questões da epigenética, os jovens? A minha sensação é Uhum. que não. Muitos jovens abusando muito de álcool, das telas, já comentei aí em outros episódios, é realmente preocupante o uso de telas e ela está diretamente relacionada a esse pico de ansiedade que temos nos dias de hoje. Os cigarros eletrônicos, a falta de sono, eu acho que E nas baladas a gente fuma junto com eles nos cigarros eletrônicos, sim, né. sim. Olha, Não que tem coisa, como, hein. não tem como. Então, são questões que eles precisam entender que o preço é alto e que esse ambiente, ele vai gerar respostas, e ele vai gerar respostas no seu corpo, respostas inflamatórias, respostas de doença, respostas de diminuição de imunidade. Então, o jovem ele precisa entender que, eu costumo falar, é 90 a 10, 90% do terapeuta e 10% do jovem, desculpa, perdão, 90% do jovem e 10% do terapeuta. Então, a gente precisa entender que o nosso papel no autocuidado é muito importante, principalmente quando a gente fala de epigenética. Sim, eu acredito, né, fortemente. A gente vai, por exemplo, hoje vai em praias. Quando você olha o corpo das meninas jovens, 14, 15 anos, elas já estão cheias de celulite. Por quê? A celulite tem a ver com o aumento do peso, também a alimentação errada. Então, assim, imagina isso porque ele é jovem, já está inflamado. Imagina ele aos 80, 90. Tudo bem, hoje nós temos mais recursos terapêuticos, a medicina avançou, tudo. Mas como que vai ser a saúde, dessa população jovem, né, se eles jovenzinhos já estão inflamados, né. Sim, é bem complicado. E eu já recebi lá na clínica, jovens na casa dos 20 e poucos anos com obesidade grau 2 que quer diminuir a barriga. Você pode diminuir essa barriga sim, mas antes disso, olha quantas questões você tem que trabalhar com ela. Você tem que trabalhar a ansiedade, você tem que trabalhar o consumo do álcool, você tem que rever a questão da alimentação dela, você tem que trabalhar como estão as questões hormonais, não é? E aí, a partir disso e de um acompanhamento multiprofissional, você começa a trabalhar a redução de medidas, mas ainda tem uma caminhada antes da redução de medidas. E você que é profissional, você tem que entender que você é profissional da estética, você tem essa responsabilidade da conscientização dessa pessoa. Porque não adianta a gente querer só ganhar, a pessoa tá pagando, eu faço, né? Desconfie de profissional que te promete resultados rápidos, que te promete protocolos prontos, porque o profissional que está realmente preocupado com a sua saúde, ele te faz um protocolo, perdão, individualizado. E ele vai te fazer entender que nada é da noite para o dia. Lembra da constância? A gente precisa de constância, a gente precisa de respeito ao nosso corpo, tá certo? A gente precisa entender isso. Tá aí o recado da doutora Paula Souza, vocês observaram bem, né, individualizado, a epigenética, cada um tem o seu estilo de vida e sua genética, e por isso ela faz protocolos individualizados, ela faz uma consulta de enfermagem, é mais que uma anamnese, doutora, né. Exato. Lá na clínica dela, na Vive Nova, ela faz essa consulta para entender exatamente seu estilo de vida, o que precisa melhorar em você, porque não é só o estético, é a saúde, por isso ela trabalha a questão integrativa, né, É doutora. isso aí, Soninha. Então, olha, o tratamento dela é diferenciado. Eu, como sou uma pessoa já consciente, comecei lá na doutora
Adoro. Comecei a atividade física depois dos 52 anos, porque, enfim, nós estamos, né, melhorou minha celulite, né, doutora? É porque é Muito, bem muito, integrativo o negócio, né, a muito. gente tem que fazer atividade física, fazer o ozônio lá com a doutora, melhorar a alimentação, gente, porque não é fácil. Então, a gente tem que olhar muito para isso. Se a gente quer ter mais qualidade de vida, a gente tem que olhar, sim, a nossa epigenética com especialistas, né, doutora Paula Souza. Gente, eu quero agradecer o pessoal lá do Brilhos Hair, toda a equipe da Meire. Olha, cuidaram do meu cabelo, ó, meu cabelo tá brilhante, tá bonito, tô feliz com vocês, tá? A unha brilhante, obrigada de coração, vocês são um espetáculo, desde a recepção, o cappuccino, o cafezinho. Obrigada, pessoal Brilhos Hair, precisando, gente, cabelo, maquiagem, manicure, pedicure, vai lá, Brilhos Hair, tá? Até o nosso próximo episódio, até o nosso próximo Difusora Show. Fiquem todos com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.